ou pessoas, por exemplo, que estão inseridas profundamente na administração pública, em diferentes agências de inteligência, e isso é algo realmente muito perturbador, porque abriria, digamos, uma brecha enorme que revela até que ponto a ameaça de Maduro não é apenas uma ameaça superficial. Ele está falando de pessoas da inteligência russa, da inteligência cubana, ele está falando de opositores disfarçados, ou melhor dizendo, agentes disfarçados de opositores. Nos Estados Unidos, se você parar para ver, Carlos, e de acordo com as declarações com certos grupos e como eles se movem, não seria difícil inferir quem poderia estar ou fazer parte dessa lista. Ele está realmente oferecendo, ou seja, entregar, que são listas detalhadas de nomes, de assets ou de espiões localizados em pontos estratégicos e importantes para os Estados Unidos, como, por exemplo, todas as bases navais da costa. Eu acho que essa revelação, é claro, sem dúvida transforma Carvajal em uma pessoa marcada de maneira significativa. Eu diria que é preciso protegê-lo. Os Estados Unidos, o que estão prestes a revelar, embora provavelmente não venha a público de imediato, o transforma em uma testemunha muito importante. Uma testemunha de exceção, alguém realmente fundamental. Se for verdade o que ele está realmente oferecendo, ou seja, entregar, que são listas detalhadas de nomes, de assets ou de espiões localizados em pontos estratégicos e importantes para os Estados Unidos, como, por exemplo, todas as bases navais da costa, isso que basicamente faz sentido que Cuba esteja preocupada, porque qualquer ataque contra Cuba viria dessas bases navais. Eles vão ter um alerta antecipado se isso acontecer, principalmente em relação ao bloqueio naval. E, de fato, há inúmeros casos de espionagem documentados. Estou trabalhando, por exemplo, em uma série sobre como, ao longo desses 60 anos de história, como você disse, Cuba se infiltrou e continua infiltrada, e Cuba, além disso, fez disso um negócio. Ou seja, Cuba obtém informações de primeira mão dessas fontes de espionagem dentro do Zetinewa e depois as vende para o melhor comprador. Inclusive, às vezes vende para a Rússia, vende para a China, para quem pagar, isso é um negócio para eles. Também é, de fato, uma forma de gerar, de produzir renda, e muitas vezes eles realmente têm um mecanismo que é basicamente o mecanismo da chantagem. Ou seja, por exemplo, já houve casos, e isso também está um pouco documentado, de como eles realmente têm. Por exemplo, veja, há o caso de um importante oficial, não dos Estados Unidos, mas da Europa, da União Europeia, que tinha tendências homossexuais. Essas pessoas sabiam, os cubanos. Eles o convidaram para visitar Cuba, enviaram vários galãs charmosos e atraentes que o conquistaram com sua simpatia e persuasão. Depois o gravaram secretamente em sessões íntimas e privadas e, em seguida, usaram essa gravação comprometedora para chantageá-lo, tentando obrigá-lo a tomar posições públicas e explícitas a favor da ditadura. E isso também já aconteceu em situações semelhantes nos Estados Unidos da América. Há um caso concreto de um congressista que já está aposentado. Não vou mencionar quem é a pessoa, mas é um caso também um pouco nessa linha. E essa tem sido uma estratégia que Cuba aplica há muitos anos. E tudo isso, é claro, foi colocado à disposição do regime para o objetivo fundamental, que é se manter. Isso é uma parte importante. A outra parte também significativa sobre a qual venho falando neste tema é a política de Estado que a ditadura tem de suborno. Ou seja, a enorme quantidade de dinheiro, de fato proveniente dessas operações criminosas de toda a natureza, acaba circulando. Esse dinheiro é usado para comprar pessoas dentro dos Estados Unidos, e essa é uma política que não foi aplicada apenas nos Estados Unidos, também foi aplicada na Europa, como mostra o escândalo de corrupção do Seagate, e isso é apenas um exemplo entre muitos casos. Desculpe te interromper, mas aí está o Coldo, aí está toda essa gente que fez parte do gabinete de Pedro Sanches e que agora está presa. Agora, quando chegamos a esse tema do suborno, eu esclareço, antes de mencionar nomes, que não estou acusando ninguém. Mas quando você vê, por exemplo, o que Todd Harborsen, da Human Rights Foundation, acabou de denunciar a respeito dos títulos, de quem está envolvido, de quem estava na lista do Signal, do telefone de Juan González, etc., etc., você se pergunta, mas qual o interesse de fulano em fazer tanto favor ao regime de Maduro? É possível começar a suspeitar de alguns nomes. Exato.
E este é um dos tópicos, digamos que foi realmente bastante acalorado. Não sei se Carvajal tem informações sobre os normalizadores do atual regime nos Estados Unidos, mas historicamente ele certamente tem. E o que é ainda mais impressionante, mais terrível e especialmente marcante para os americanos é o fato de que realmente existem pessoas, sim, pessoas de verdade, vivendo nessas condições que foram cultivadas desde o início, né, quando ainda eram muito jovens, e depois se tornaram políticos de carreira, como ele mesmo diz na carta, né? Ou pessoas, por exemplo, que estão inseridas profundamente na administração pública, em diferentes agências de inteligência, e isso é algo realmente muito perturbador, porque abriria, digamos, uma brecha enorme que revela até que ponto a ameaça de Maduro não é apenas uma ameaça superficial. Como querem pintar, não representa, não é um inimigo, é só 5% da droga, ou seja, todas essas afirmações que buscam basicamente tirar Maduro do aperto, não, isso é uma ameaça que está indo direto na jugular da democracia dos Estados Unidos. Exatamente. E o que se espera é que isso vá produzir, ou pelo menos deveria produzir, reações realmente importantes. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Nós, como jornalistas, e o público em geral, estamos tomando conhecimento de uma carta que está datada de 2 de dezembro, estamos sabendo disso ontem à tarde, na verdade, quando você publica seu programa de ontem à noite, você diz que há poucos momentos, há poucas horas, foi publicada essa carta, mas essa carta foi entregue pelo advogado, acho que é o jornal Dallas Express, e ele a torna pública, mas espere, todos nós imaginamos que antes de entregá-la ao Dallas Express, ele a deu para Kash Patel. A entregou ao Departamento de Estado e provavelmente para Radcliffe, o diretor. Diretor da CIA, veja, isto é o que meu cliente tem e ainda bem que a audiência de sentença está suspensa, pois acho que podemos resolver. A grande questão, o Frango Carvajal tem isso? O que pode sustentar essas acusações? Porque sem isso ele não recebe os benefícios processuais. Estamos de acordo? Sim. Concordamos. Acredito que a carta foi escrita de forma muito inteligente, aliás, com a ajuda do advogado, seu defensor. Quando o advogado levanta essa questão, ele diz: bem, temos que apoiar isso, porque é uma situação muito perigosa para você oferecer algo que depois não poderá cumprir. Deveria haver nomes, já existem algumas menções. Por exemplo, sabe-se que Carvajal vinha subindo tudo para a nuvem, e isso é interessante. Todas as informações que ele ia coletando, porque ele precisava ter sua garantia, digamos assim, né? Ou seja, eu tenho a informação caso queiram me atacar, caso queiram me prejudicar, porque Carvajal começou a demonstrar seu descontentamento bem cedo. Por exemplo, em 2012, ainda com Chávez vivo, Carvajal teve reuniões com pessoas da DEA, contratou um advogado em Miami para servir de intermediário e começou a tentar abrir caminho, porque ele queria resolver seu problema com os Estados Unidos. Chávez ficou sabendo, e a informação que existe sobre essa reunião entre Chávez e Carvajal é que Chávez, no final das contas, por ser seu protegido, disse, bem, ainda o aceitou. Mas isso gerou ressentimentos nos demais. Então, quando Chávez morre, Carvajal fica basicamente à mercê da própria sorte, sem muitas opções, e é por isso que finalmente o tiram do poder, ele acaba saindo, ou seja, quando viajou secretamente para a Espanha, e assim por diante, etc. Nesse vídeo que publicou, que está mostrando ali, e uma das coisas realmente importantes, de fato, é que ele reuniu informações suficientes para ter isso. E é isso que eu acho que, ou seja, a carta é dirigida ao presidente Trump. E eu acho que Carvajal está buscando um perdão presidencial. Eu acho. Está buscando oferecer esse tipo de informação que ele havia guardado até esse momento tão crítico. E, obviamente, isso levanta grandes questionamentos e dúvidas, mas definitivamente tem uma intenção muito específica e bem definida. E eu suponho que essa pessoa tem provas suficientes em mãos. Como para dizer efetivamente o que estou dizendo é verdade, aqui estão os nomes e tem que haver uma lista de nomes. Obrigado. Ele está falando de pessoas da inteligência russa, da inteligência cubana. Ele está falando de opositores disfarçados, ou melhor dizendo, agentes disfarçados de opositores nos Estados Unidos.
se você parar para ver, Carlos, e de acordo com as declarações com certos grupos e como eles se movem, não seria difícil inferir quem poderia estar ou fazer parte dessa lista. Mas o mais interessante é esse tema da infiltração da inteligência, tanto cubana quanto venezuelana. E há uma quantidade de informações prévias que eu já tive, indicavam essa possibilidade. Veja que já faz alguns anos foi realizada uma investigação, por exemplo, em algumas agências federais que estão nos estados fronteiriços com o México, e foi descoberto que, de fato, os cartéis mexicanos haviam penetrado. Essas agências também haviam pago dinheiro, ou seja, o poder de ter dinheiro e usá-lo de uma maneira absolutamente impune e sem nenhum tipo de limitação. É isso que foi feito. Essa é a estratégia que o regime, que agora está sendo denunciado por Hugo Garobal, utilizou. Veja, Carlos, eu te dizia que a carta estava muito bem escrita, justamente porque fornece munição, digamos assim, falando em termos militares, para reforçar exatamente o discurso que a administração Trump tem mantido desde o primeiro dia sobre a Venezuela. E, basicamente, de forma geral, cobre detalhadamente os pontos de o uso da droga como arma de ataque. Isso é um tema que é levantado. O uso do trem de Aragua não apenas como uma organização que o regime criou. E menciona que Hugo Chávez participou, inclusive, ou ordenou o recrutamento de criminosos dentro e fora das prisões. Levanta a questão eleitoral, que é muito importante, que já... Permita-me interromper você aí, porque eu estava guardando isso para o final. Mas você, como homem e jornalista inteligente e astuto, foi até esse ponto, porque você também toca num ponto sensível para Trump, que o magoa quando diz a Donald Trump numa carta: essas pessoas têm um sistema eleitoral para mudar a vontade do povo, para mudar os resultados das eleições. Você está tocando num ponto que magoa Trump. Completamente. Além disso, isso se soma às investigações já em andamento, como se sabe. Há, inclusive, funcionários que trabalharam com a Smartmatic. Existe um engenheiro, especificamente no Texas, que está colaborando com o Departamento de Justiça. Em relação à forma como a complexidade dos termos técnicos foi tratada, dentro do software ou da tecnologia eleitoral que está revelando o que essa tecnologia pode ser. Perfeitamente manipulada, não é nada segura e pode alterar resultados. Isso é uma acusação bastante grave. E ele, além disso, diz: eu estive lá. Ou seja, eu designei as pessoas da segurança da informação do CNE que tinham a interação com a Smartmatic. E o outro ponto fundamental, e que é a novidade, digamos assim, e que ainda... Ou seja, que é um ponto que, embora a administração não tenha utilizado em sua narrativa, é importante, que é a questão da espionagem. E a infiltração em níveis, eu diria, muito preocupantes, que é o tema de... Ou seja, da captação de pessoas ou políticos, congressistas, provavelmente agentes de inteligência. Poderíamos nos surpreender, Castro, poderíamos nos surpreender se em algum momento, como você disse, houver informações que talvez nunca venhamos a saber, mas de repente poderíamos nos surpreender ou confirmar suspeitas que temos sobre alguns nomes de americanos e venezuelanos. Totalmente, além disso, ele mesmo diz isso, e não são apenas americanos, mas também venezuelanos disfarçados, como ele diz, de opositores. Existe uma lista, digamos... E eu acho que isso veja, na inteligência funciona assim, digamos, a metodologia da inteligência é que você obtém um dado que te mostra uma corda que pode ser longa. E você começa a puxar essa corda. E à medida que você puxa, descobre muitos outros elementos. E é isso que pode acontecer. Bem, na minha opinião, trata-se de uma quantidade significativa de evidências. E tudo, é claro, dependerá do nível e da qualidade das informações com que você está lidando. Hugo Carvajal, ele é um homem inteligente, aconselhado por advogados que, presume-se, são experientes na profissão. Eles sabem exatamente o que pode ser aceitável em um tribunal federal, porque tudo isso está colocado em termos judiciais. Também, sim. Se Hugo Carvajal está buscando perdão presidencial, precisa ser aprovado, tem que entregar uma informação comprovada, ou seja,
que possa ser verificada, que possa ser apresentada a um grande júri, a um juiz, às autoridades, e pode, ao mesmo tempo, e isso é um valor importante considerado para esse tipo de benefício processual, o fato de que possa, por sua vez, gerar novos casos judiciais, ou seja, a captura de mais pessoas envolvidas. E isso, eu diria, oferece digamos, uma justificativa mais do que suficiente, não apenas para apoiar, porque uma das coisas que aconteceu durante esses 4 meses de crise e de campanha eleitoral, de campanha militar contra a Venezuela, contra a narcoditadura, é que os críticos disseram não. Obrigado. O que dizem é que o governo está exagerando, que é mentira, que Maduro não representa nenhuma ameaça. A droga não circula, não é produzida. Na Venezuela, apenas 5%, e tem utilizado a ideia de que, basicamente, o regime na Venezuela é um regime inofensivo para a segurança dos Estados Unidos. Agora, desculpe interromper, porque me ocorreu algo. Há pessoas que se entregam sozinhas. Isso é como aquela famosa história de quando você vai a um restaurante, esquece a carteira pendurada no encosto da cadeira, vai embora e tal, e de repente volta e pergunta ao garçom: o senhor se lembra? Quando eu estive aqui há alguns minutos e o garçom te diz: eu não encontrei nada. A carteira... Aonde quero chegar com isso? Quero dizer que pode acontecer que essas pessoas que andavam dizendo que, bom, que Trump, que isso, que aquilo, que intervir na Venezuela, que isso é um gasto para o contribuinte americano, que estão exagerando e começam a dizer, não, olha, sim, eu acho que sim, que tem que intervir, eu apoio, e você pensa, espera aí, de repente esse homem mudou de posição. Será que ele não está na folha de pagamento? Sim, como você sabe muito bem, e não é segredo algum que o regime tem usado abertamente lobistas em Washington, na capital dos Estados Unidos, e também em diferentes lugares ao redor do mundo para promover e divulgar sua própria narrativa. Mas, além disso, o regime tem utilizado outros mecanismos extraoficiais, digamos até mesmo ilegais, que incluem pagar pessoas específicas para tentar modificar, influenciar ou alterar as decisões que possam eventualmente ser tomadas pelas autoridades competentes. Até mesmo na Casa Branca, sobre o destino da ditadura, e isso é uma das coisas, digamos, mais chamativas. Há uma parte da carta que me chamou muito a atenção, não? Que obviamente estabelece certos níveis de preocupação também. E é quando ele diz que a ditadura tem uma série de previsões para todos os cenários, até mesmo opções extremas. Seria preciso ver quais são essas opções extremas. Obviamente, para tentar se manter firmemente no poder, pois deixar o poder significaria uma situação completamente catastrófica, desastrosa para eles. Então, quais são essas opções? Extremo. Então, do que estamos falando? Ataques suicidas. Estamos falando de armas que, até onde se sabe, a Venezuela não possui em segredo, correto? Então, por que os russos ou os iranianos o entregaram? Esses caras são capazes, não estou dando ideias, já foi dito, eles podem explodir o helicoide com todos os presos políticos dentro. Também podem explodir poços de petróleo, ou seja, são capazes de qualquer coisa. E quando a gente começa a analisar o motivo pelo qual os Estados Unidos estão adiando, estão tentando esgotar ao máximo, digamos, a opção pacífica para resolver a questão na Venezuela, a gente imagina que também existem algumas precauções. O Pentágono declarou recentemente que está considerando todos os cenários de contingência, e eu acredito que dentro desses cenários estão essas opções, digamos, extremas. O que vai acontecer se ocorrer um ataque? Quantas pessoas vão morrer? E não apenas pela questão dos ataques, mas, como você disse, como resultado de uma operação de mortandade do regime, criada pelo próprio regime para atacar, por exemplo, presos políticos. E é também a razão pela qual essas detenções têm se intensificado. Agora são os sindicatos, os sindicalistas sob perseguição, mas esses grupos de oposição da Vente Venezuela em todo o país é como se fosse para tentar desmantelar a estrutura, uma potencial estrutura de governo futuro. Mas isso ou seja, isso traz à tona uma série de questões, mas o mais importante, na minha opinião, Carlos, é que isso coloca
a situação do regime, a ameaça do regime, sob uma luz completamente nova e que é muito pior do que se imaginava. Mas também afasta de forma significativa a possibilidade de um acordo negociado, porque, neste momento, se a carta do Polo Carvajal for verdadeira, e não há motivo algum para não ser, o que o Polo Carvajal está dizendo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é: esses caras têm você pelo pescoço. Se o senhor não agir, eles vão apertar, porque tem espiões, porque há políticos disfarçados de opositores que são espiões, porque há desestabilizadores e porque essas pessoas estão preparadas para uma operação de terra arrasada se não os tirarmos imediatamente. Então, eu acho que essa é uma carta dura, é uma carta que está servindo para que Trump tome uma decisão o mais rápido possível. E também queria te lembrar que você mesmo, acho que há menos de uma semana, nos informou que tinha recebido informações de que Diosdado, para culpar a Força Aeronaval dos Estados Unidos, queria explodir a ponte sobre o lago, o túnel de Boquerón e outros pontos. Ou seja, não está, e isso foi antes de aparecer a carta. E isso é parte, provavelmente, dessas decisões extremas, tentar provocar um caos de tal natureza que faça o país, claro, ingovernável. Ou seja, se não for eu, então o que vem é terra arrasada na Venezuela. O caos, imaginar, é incontrolável. E, por certo, além desses planos, há preocupação nos próprios órgãos que poderiam ter a tarefa de realizar esses sabotagens, essa situação de caos, porque as pessoas entendem que isso não pode... Ou seja, isso não serve para ninguém, nem mesmo para as pessoas que vão permanecer do próprio regime. Mas definitivamente isso representa... Tudo também vai depender, digamos, das ações que vão ser tomadas a partir disso, mas isso pode levar muito tempo, esse tipo de investigação, mas definitivamente fornece... É preciso esperar a reação oficial. Até agora não houve uma reação oficial. Há reações interessantes, por exemplo, do general Mike Flynn, que tem sido uma pessoa que tem comentado muito nas redes sobre o tema da Venezuela. O general Flynn disse: estamos em emergência, vamos resolver isso agora. Cato, desculpe interromper, acho que o general Flynn marca alguém na postagem. Chefe da Inteligência Nacional, diretor do FBI, diretor da CIA, presidente Trump, secretário da Guerra, ou seja, faz apelo de emergência ao general Flynn. Sim, eu acho que todas as agências vão levar isso em consideração imediatamente, mas aqui há um problema também, porque no momento em que se sugere a ideia de que a CIA, por exemplo, tenha elementos em seu interior que estiveram colaborando e provavelmente ainda estão colaborando, isso também pode provocar reações imprevisíveis. Às vezes, quando esse tipo de acusação acontece, as organizações se fecham como uma forma de defender seu próprio prestígio. Ou seja, isso realmente abre um tumulto e seria necessário ter uma grande vontade política e felizmente pode-se pensar que Trump, sendo Trump, não tem a pressão de que vai se reeleger, mas ele não tem, digamos, o que lhe resta agora é simplesmente se aposentar e aproveitar seu legado, por assim dizer. Ele não tem a pressão que outra pessoa poderia ter, alguém que estaria muito preocupado com a reeleição. Isso não acontece. Supõe-se que há uma vontade de ir até as últimas consequências. E repito, talvez não se torne público o tipo de reação que vai acontecer, mas definitivamente poderia representar uma reviravolta, digamos, nessa estratégia, mas tudo vai depender, na minha opinião. Eu quero ver qual vai ser a reação hoje, o que vai acontecer, o que Marco Rubio vai comentar, o que vai comentar Stephen Miller, o que Patty Hegseth vai comentar sobre essas revelações. Ou seja, até que ponto a administração Trump vai levar a sério esses avisos. E bem, disso, dependendo de como essa reação acontecer, veremos. Agora, Trump acabou de dizer ontem à noite, por sinal, e essa carta foi publicada ontem à noite. Mas, ao mesmo tempo, isso deve ter sido entregue anteriormente. Ou seja, isso já deve estar em conhecimento da administração. Trump disse ontem que os ataques por terra virão muito em breve. Ele repetiu isso de novo, quero dizer, mas isso já é a argumentação final. Ou seja, não há razão para que isso possa ou deva continuar, sendo adiado como Rivas Tabor.